Essa questão é da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e diz: responda a questão com base na tabela a seguir. Está aqui a tabela com as substâncias, pontos de fusão e pontos de ebulição, que apresenta exemplos de substâncias químicas e seus respectivos pontos de fusão e ebulição a 0 graus e em graus Celsius e 1 atmosfera. Em um dia muito quente, continua enunciado, cuja temperatura é 39 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera, as substâncias que se apresentam no estado físico gasoso são, e aí vem as alternativas. Isso aqui dá uma embolada. Quando você fala em ponto de fusão, quando você analisa o gráfico, você vai ver que essa temperatura é a temperatura da passagem do estado sólido para o líquido, que é a fusão. Então, se o cara fala em menos 63 graus, eu vou ter um patamar se a substância for pura. Isso quer dizer que quando ela estiver passando do sólido para o líquido, né, a temperatura se mantém em menos 63 graus. E todo patamar indica dois estados físicos, o inicial e o final, ou seja, eu tenho sólido passando a líquido, portanto, eu tenho ainda o estado sólido e o estado líquido. Quando todo sólido passar para líquido, essa temperatura vai continuar subindo, se eu mantiver a fonte de calor. Então, essas temperaturas, quando você fala em ponto de fusão e ponto de ebulição de substâncias puras, você vai ter temperatura constante enquanto houver a mudança, enquanto eu tiver sólido passando para o líquido na fusão, líquido para o gasoso na ebulição. E por que eu estou falando isso? Porque se ele me der essa temperatura aqui, tá? E a temperatura ambiente for 39 graus, eu sei que essa temperatura é maior do que essa. Então, lógico que o cloroforme se encontra no estado líquido. E se ele me der essa temperatura aqui? Eu não vou ter só o estado líquido, eu vou ter o sólido. Eu não sei em que parte da fusão eu estou, se já acabou, se já começou. Em outras palavras, o ponto, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição indica num gráfico o patamar para a substância pura, temperatura constante e, principalmente, que ali existem ou coexistem os dois estados, o inicial e o final. Se for fusão, o sólido e o líquido. Se for ebulição, o líquido e o gasoso. Para deixar bem claro e chamar a nossa arte. Por quê? Se você analisar uma por uma aqui, você vai se desconcentrar e vai errar. Por isso que a arte que eu vou colocar aqui, a análise que a gente vai fazer, tá, é importante para que você não caia em nenhuma armadilha. Então, só um minuto que eu já volto. Aqui, ó. Como eu falei, a temperatura dada no enunciado, 39 graus, e ele quer saber qual a substância está, ou quais, né, estão no estado gasoso. Então, o que eu falei aqui, a verdade está aqui, ó. Primeiro, peguei e copiei, tá? As temperaturas de ebulição, de fusão e as temperaturas de ebulição. Está aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição. Toda temperatura menor do que essa, sólido. Toda temperatura maior do que essa e menor do que essa, aqui no meio, líquido, toda temperatura maior do que essa, gasoso. Isso serve para todo mundo. Se a temperatura analisada for menor do que as que eu estou analisando, estão aqui. Se for menor do que essa e maior do que essa, estão aqui. E se for maior do que essa, estará aqui. Isso quer dizer que se estiver aqui, é sólido. Se estiver no meio, entre essa e essa, líquido. Se estiver na direita, gasoso. Então, eu pego 39 graus e jogo aqui. 39 é maior do que isso, então está aqui. Como é menor do que isso, está no meio. Se está no meio, estado líquido. 39, o fenol, é menor que 43, está aqui. Como é menor que 182, continua aqui, é sólido. Está aqui. É menor, ó. É menor do que isso e isso. 39. Então, se está aqui, sólido. 39 por o éter etílico é maior do que isso, é maior do que isso. Está aqui. Está vendo? Ó? É maior que menos 163 e 39 é maior que 34. Então, está aqui. Se está aqui, gasoso aqui. E, finalmente, pentano
39 é maior que menos 130 e maior que 36. Então está aqui também gasoso. Viu como é rápido se você analisar assim? Então as duas substâncias, éter etílico e pentano, a 39 graus se encontram no estado gasoso. Só isso e mais nada. Valeu, grande abraço.